você vai conhecer espécies ameaçadas de extinção. Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste domingo, muitas cidades do interior Aqui paulista você recebe dicas para aproveitar melhor os recursos naturais. Tratar de uma multa ambiental, o motorista... A gente vai descendo, a temperatura vai aumentando. Here you are, ok? Jornalistas devem ser pessoas bem informadas e devem gastar muito tempo em ser informadas. A questão ambiental é muito mais relevante, assim como a questão educacional como um todo. O jornalista deve ser engajado em defender uma visão de realidade adequada e consentânea, não um engajamento político. É um jornalismo parcial em favor da vida. Eu não vejo problema nisso. Eu suponho que eu não soubesse nada de meio ambiente. Por que eu não posso aprender? Eu não vejo onde a mídia atrapalha. Eu vejo onde ela não é eficiente. Estou dizendo que é importante que ele mobilize também. Não só dizer o que acontece, mas dizer o que se pode fazer para mudar isso. Eu acho que o jornalismo ambiental tem que dar esperança. O meio ambiente é assunto de interesse público e, portanto, pauta para o jornalismo. Como mais um campo a ser explorado, surgiu uma nova editoria para ser descoberta, pesquisada e informada à população: o jornalismo ambiental. Problemas como aquecimento global, mudanças climáticas, degradação do meio ambiente, poluição e esgotamento dos recursos ambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano. E, por causa deles, as doenças aumentaram. Os desastres naturais estão cada vez mais destruidores, afetando ainda mais os já escassos recursos naturais. Uma crise sem volta, e ela atinge o planeta e todos os seus ecossistemas. Nós estamos reduzindo numa velocidade sem precedentes e numa escala monumental os recursos fundamentais à vida. Isso é sério. Não há nada mais urgente do que a nossa sobrevivência. As pessoas têm que ter noção de que a crise ambiental é uma crise que afeta diretamente o seu cotidiano. O Brasil é um país favorecido pela natureza. Por isso, preservar o meio ambiente e criar um modelo sustentável é de extrema urgência. O Brasil é um país muito privilegiado. Nós temos território continental. Temos sol o ano todo para plantar e para colher. E temos a possibilidade de uma matriz energética renovável e não poluente. O Brasil é seguramente o país mais rico do mundo, mas não sabe disso, ou não aprendeu a contabilizar isso. Enquanto isso, nós que temos isso tudo, tratamos mal, tratamos com deficiência essas coisas, né? A nossa visão precisa mudar. E por isso a comunicação é tão importante para o Brasil e para o mundo também. Então a impressão que dá é que o meio ambiente é alguma coisa que está longe da gente, né? Para quem está em São Paulo, a Amazônia é muito distante. Mas está no dia a dia para cada uma das coisas que acontecem com a gente. Por isso, o jornalista não deve esquecer a ética profissional. Quando o assunto é meio ambiente, a responsabilidade triplica e não pode ser ignorada pelas pautas. O meio ambiente é pauta, né? Ele é uma pauta permanente, não dá para a gente ignorar as questões relativas ao meio ambiente em nenhuma pauta. Diante da responsabilidade de transmitir informação e formar opinião, o jornalista tem uma função fundamental na vida da sociedade. O papel do jornalismo é denunciar as contradições, os paradoxos, o esgotamento, o fracasso, a falência desse modelo. Ele vai contra a vida, é um modelo ecocida de desenvolvimento. A par disso, sinalizar rumo e perspectiva. O centro da preocupação dele deve ser informar, transmitir o que é a realidade. A transformação é tarefa da sociedade. Se no teu trabalho, como jornalista, você não estiver incomodando ninguém, é grave, tem algo errado.
para e pensa no que não está dando certo, porque jornalista interessado em sustentabilidade tem que incomodar. Antes de ser um jornalista, ele é um cidadão. Ele tem que estar comprometido com a democracia, tem que estar comprometido com a sobrevivência do meio ambiente, tem que estar comprometido com a construção de uma sociedade mais justa, digna e humana. A preocupação dele é identificar um determinado tema como notícia e tentar reportar isso da maneira mais correta e ética possível. Se essa abordagem favorecer alguém, o problema não é do jornalista. Se meio ambiente é assunto de interesse público, então é pauta para o jornalismo. Mas o profissional tem que ficar atento e saber destacar quais os principais temas que devem ser levantados e apurados. Eu procuro destacar os temas que me parecem mais importantes de serem cobertos pelos jornalistas hoje. Clima, energia, resíduos sólidos, urbanos, água, recursos hídricos, mobilidade urbana, biodiversidade. Não deveria haver uma espécie de cátedra de jornalismo ambiental. E sim, essas questões todas perpassarem todas as áreas que são ministradas no jornalismo, seja o que for. A abrangência do assunto meio ambiente é ampla dentro do exercício do jornalismo, pois está presente em todas as editorias. Para mim, meio ambiente é um assunto transversal, alcança indistintamente todas as áreas do saber e do conhecimento e, portanto, todas as editorias dentro de uma redação. Nesse sentido, a gente já vem cobrindo o meio ambiente há muito tempo. Uma pauta transversal. Ela não tem que ser uma pauta específica de meio ambiente. Ela tem que estar presente em qualquer reportagem que um jornalista vai fazer. Mas se a discussão sobre meio ambiente está presente em todas as pautas, está correta a expressão jornalismo ambiental? Olha, eu não gosto muito dessa expressão jornalismo ambiental, né? Porque dá a impressão de que é alguma coisa à parte, que é um gueto na comunicação, né? Não gosto particularmente, de ser chamado ou apresentado como jornalista ambiental. Acho que essa é uma perspectiva reducionista do meu trabalho. Eu sou jornalista, ponto. Como jornalista, eu entendo que é muito importante estar bem informado sobre o conceito de sustentabilidade e como esse conceito se espraia sem nenhuma distinção e se atravessa todas as editorias e todas as áreas do saber e do conhecimento. Qual é o problema de você ser jornalista ambiental? Gueto. Jornalista ambiental ou não, ele é, antes de tudo, jornalista. E como jornalista da área de meio ambiente, às vezes é comum se deparar com assuntos abordados de forma espetacular. Existe espetacularização? Existe. Alguns programas, eles têm esse foco, eles focam dessa forma e eles querem mostrar ainda mais o sofrimento. Não existe jornalismo sensacionalista. Ou existe jornalismo, ou existe sensacionalismo. Por que razão? Para eu ser sensacionalista, eu preciso atropelar as regras éticas do jornalismo. Logo, não é mais jornalismo. A televisão adora, nos programas jornalísticos, mostrar bichos, animais, às vezes exóticos, coisas de outros países, maravilhas da natureza ao longo do mundo, né? Mas não mostra a questão ambiental brasileira como principal. Por exemplo, as queimadas, a devastação, a poluição dos rios e por aí afora. Não só para mostrar de forma espetacular, mas mostrar que é a vida que está em jogo, né? O que está em jogo aqui é o futuro da vida, e isso não é brincadeira. Mas qual a melhor maneira de mostrar às pessoas a importância da vida? Educando ou informando? Eu não vejo jornalismo sem juntar essas duas coisas que você acabou de citar, informação e educação. Educação é coisa para educador. Jornalista não é educador. Jornalista informa. Ele deve cumprir esses dois objetivos. Ele deve informar e formar, portanto, educar. Sabe, eu acho que educação faz parte do bojo do jornalismo. Mas não vamos confundir os papéis. O que um jornalista faz é tornar o seu leitor, o seu espectador, o seu ouvinte, uma pessoa mais bem informada sobre um determinado assunto. Que as pessoas não estão cientes do problema,
não estão mobilizados para resolvê-los, para cobrar das autoridades. E o jornalista tem essa função de formar, de educar e, o que eu diria, uma função política, que é mobilizar. O jornalista não consegue ter uma função educativa. A função do jornalista é informativa. Em respeito aos pedagogos, a gente não deve, enquanto jornalista, se autodenominar educador de nada. Quando muito, o jornalismo promove a educação informal. A gente é preparado tecnicamente para escrever bem, descobrir nas rotinas jornalísticas o que a gente vai chamar de notícia e expressar, comunicar isso da forma mais clara e objetiva possível. Isso é ser jornalista. Comunicar de forma clara e objetiva é o básico para um bom jornalismo. Ouvir os dois lados do fato é o que prega os manuais, mas defender um deles é recomendável? É muito arrogante que um jornalista queira, digamos, doutrinar ou catequizar quem quer que seja. O ideal é que a gente tenha sempre esse cuidado ético de mostrar todos os aspectos de uma determinada realidade. Porque eu parto do princípio de que tem gente fazendo coisa errada e que eu vou denunciar. Portanto, eu sou parcial. Ser parcial significa ser engajado em uma causa. No caso do meio ambiente, o engajamento é um forte aliado na conscientização da população. Em contrapartida, se ele mobilizar as pessoas, deixará de fornecer ao espectador a pluralidade de fontes necessárias para uma tomada de decisão. Não existe jornalismo que não seja engajado. Mesmo porque não existe jornalismo imparcial, na minha opinião. Existe jornalismo isento, imparcial não. E acho que no momento em que você faz um jornalismo isento, você está se engajado numa causa. Ser bem informado em relação ao meio ambiente significa estar preocupado. Ser jornalista e bem informado em relação ao meio ambiente significa ter um compromisso com a disseminação das informações que devem inspirar uma nova atitude. Isso é engajamento. Jornalismo nunca deve ser engajado em nada. Jornalismo é para informar as pessoas. Jornalismo engajado, na minha opinião, não é jornalismo. Porque você toma partido de alguma coisa, então você deixa de fazer jornalismo. O assunto é relevante? Tem interesse público? Se é relevante, tem interesse público, você não vai levantar a bandeira. Jornalista é jornalista. O papel de jornalista é refletir sobre a realidade e mostrar essa realidade para a sociedade. O papel de militante ambiental é sair em defesa de causa. A gente não pode misturar as coisas. Melhor que o jornalista não seja engajado, digamos, num partido político, numa tendência política, mas que ele tenha um engajamento com a verdade e com a necessidade de trabalhar para que a sociedade tenha mais essa visão da realidade. Sou engajado, eu não sou imparcial. Eu sou contra as agroquímicas, sou contra a indústria do tabaco, tem restrições aos laboratórios farmacêuticos. Se eu sou convincente, eu posso ser um bom jornalista. Engajado ou não, parcial ou não, o jornalista que cobre meio ambiente deve, pela importância e complexidade que o campo lhe impõe, conhecer e se aprofundar ainda mais no assunto, para manter a essência do jornalismo, filtrar, aprender, avaliar e transmitir de forma clara a mensagem e o conteúdo da pauta pesquisada, sempre a favor da vida.